Shalom, meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Pastor Ilmar Sáter César. Aqui é a DEF, Igreja Assembleia de Deus Fogo para Europa, na cidade de Caldas da Rainha, estado de Leiria, Portugal. Igreja dirigida e fundada pelo pastor Abraham Robson Ferreira. São mais de 30 igrejas já, só aqui em Portugal tem mais de 16, já estamos em 7 países, em 13 anos apenas. Meus queridos, estamos falando pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o CEEC, o seminário aqui da ADEF, eu sou professor nesse CEEC. Estou membro também do Conselho de Educação e Cultura da Convenção, dos ministros da ADEF, e também pelo nosso Centro de Cultura Bereshit, onde eu sou fundador, criado em 92, mais de 31 anos de experiências na área de ensino bíblico. Nossos cursos são bíblicos. Põe o nome teológico, mas é Bíblia. Estamos preocupados com a Bíblia. O que está fora da Bíblia, tradição judaica, essas coisas não estão querendo saber. Querem saber de Bíblia. São apenas 31.102 versículos, 1.139 capítulos, 66 livros. Essa é a versão Almeida Corrigida Fiel. Nós estamos estudando aqui, gravando as aulas do curso de especialização bíblica em Pentateuco. O segundo bloco é o bloco de Êxodo. E a matéria primeira é Moisés inicial e a segunda matéria é Moisés final. Estamos gravando as aulas aqui dessa matéria. Vimos na aula passada a aula número 5. Vimos o retorno de Moisés para o Egito. Aquele episódio da circuncisão, da Zípora julgando o prepúcio do Eliezer no pé do marido, e o marido leva ela de volta, entrega ela para o pai, e só vai encontrá-la depois de no mínimo 6 meses, quando já está liberto, quando o povo já está liberto, passando pelo deserto. A aula de hoje veremos o encontro com o faraó. Ele vai encontrar várias vezes com o faraó durante essas 10 pragas, esses 10 prodígios, né? E é bom ressaltar que ele depois, que então convenceu os anciãos judeus e eles creram, eles vão a faraó. Chegando lá, ele diz: deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O faraó diz: quem é Yahvé? Não conheço, não deixarei ir. Esse povo está aqui, está trabalhando aqui, fazendo cidades, armazéns, Ramsés, Sucote, trabalha com tijolo, né? Queimando tijolos aí no barro. Não vou deixar ir. E ele então faz a réplica: Elohim dos Hebreus nos encontrou. Deixa aí o povo caminho de 3 dias para o deserto. Por que 3 dias? Porque é o tempo que se vai gastar para sair do Egito. Porque o sacrifício que eles iam fazer é uma maldição para o egípcio. O egípcio não aceita matar boi. Boi é Deus, é ápice, né? Nós temos que caminhar 3 dias para oferecer sacrifícios a Yahvé, para que ele não nos venha e traga pestilência. Essa é a réplica de Moisés para Faraó. Aí tem a tréplica de Faraó. Moisés e Arão, vocês estão interrompendo o trabalho do povo. Ide para as tarefas. Vão, vocês estão distraindo o povo do serviço. Então veja bem, essa é a tática velha, né? Do diabo, sempre faz isso. Faraó aqui é casa grande o nome dele. Faraó no Egito quer dizer isso. Faraó quer dizer casa grande. É o dominador desse século, é o diabo. O que ele faz quando a gente começa a querer ser liberto do Egito, sair do mundo, sair da tradição, sair da religião? Ele vai tacar serviço. Foi isso que ele fez aqui. Consequência, quando o pedido é feito. Capítulo 5 de Êxodo, versículo 6, 14. Primeiro, tira a palha do povo. Essa é a primeira coisa que ele faz. Ele arruma, o diabo faz uma maneira, arruma um jeito, desculpe, de tirar a palha. O que é a palha? É o combustível de fazer o fogo. O fogo do Espírito Santo para laborar tem que ter avivamento, tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ser dizimista, tem que ser fiel, tem que frequentar a igreja. Ele arruma um jeito de tirar você disso. Jejum não precisa não precisa disso não. Vai ler Bíblia não, isso é cansativo. Não precisa de orar nada. Não fica frequentando muita igreja não. Então a palha é o ingrediente que faz o fogo, não é isso? É ela que vai fazer pegar o fogo. No tijolo ela fazia o quê? Ela queimava, ela dava segurança, consistência ao tijolo, né? Segunda coisa que o faraó manda fazer, que o diabo manda fazer. Eles vão ter que juntar palha agora. Não vou dar palha mais, vou fazer parar de frequentar essa reunião, parar de orar, de jejuar, ler a Bíblia, vou fazer o que eu puder. Então, ele exige a mesma produção. Ele tira a palha, manda o povo agora ter que, além de fazer tijolo, ter que procurar palha pelo Egito afora. E aí, quer a mesma produção. Ele não dá moleza, ele exige, continua exigindo. Não quer soltar a rédea da escravidão. E ele diz, eles estão ociosos, por isso é que quer sacrificar. O diabo arruma serviço para a pessoa quando vê que ela está tendo tempo de orar. Não pode, não quer deixar ninguém orando.
Ele arruma serviço quando o camarada está indo na igreja. Ele arruma jeito de desviar a pessoa da escola bíblica dominical. Escola bíblica para todos. Ele arruma maneiras, táticas, técnicas, meios para que a pessoa não jejue, não ore, não dizime, não oferte, não leia a Bíblia, não frequente a igreja. E aí a quinta coisa que ele fala, agrave seu serviço para não dar ouvido às palavras mentirosas. E fala que isso aí é conversa fiada. Quando o pregador vem e fala, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, fala, isso é mentira, isso não precisa disso não. Então o povo agora começa a fazer o quê? Tem que produzir o mesmo tanto que produzia antes. Então eles espalham, o povo sai espalhando pela Egito afora procurando o quê? Restolho. Cache é restolho. Palha, teven. Então não acha nem palha, vai procurar restolho. E os capatazes, os hebreus são açoitados, porque eles não conseguem produzir o que estavam produzindo mormente nos tempos que eram dadas as palhas. Nesse episódio aqui, é importante ressaltar uma coisa interessante que acontece aqui, é sobre o bordão de Moisés, a vara de Moisés. A palavra vara, bordão ou cajado, é a palavra maté. Maté no hebraico aparece 252 vezes no Velho Testamento. E ela foi traduzida majoritariamente por tribo. 182 vezes por tribo. Se você dividir aí, 182 dividido por 252, 72% da palavra maté quer dizer tribo. E em segundo lugar, quer dizer bordão. Mais ou menos aí, mais de 20%, né? Quase 20%, porque 50% daria 20%. Depois foi traduzida 11 vezes como vara, 4 como galhos, 4 como sustento, 2 como cajado, 2 como bastão, 2 como cetro, uma como lança, outra como flecha. Mas a ordem era a seguinte, aquele cajado de Deus, que Deus mandou Moisés levar, quando ele sai com a mulher e põe a mulher no jumento com o menininho Eliezer, e eles vão a pé, o Gerson, filho dele de 38 anos mais ou menos, e ele com 80 anos, puxando animal com as suas tralhas, as suas coisas para a jornada até chegar no Egito, que não é pertinho, né? Alimentos, etc. Ele fala, leva o bordão que você transformou, que eu transformei ele em cobra lá no alto, o bordão serpente. Leva para você ver esse sinal para o faraó lá. Êxodo 4, versículo 2, 3 e 4, Êxodo 7, 15. Agora, falou que esse bordão faria os sinais, Êxodo 4, 17. Era o bordão de Deus, não nuvem esse nome, bordão de Elohim. Êxodo 4, 20 e Êxodo 17, 9. Primeira vez que foi usado no Egito foi na praga da Saraiva. Interessantíssimo é que as primeiras pragas e as primeiras demonstrações não foi com o bordão de Moisés, foi com o de Arão. O texto cita Êxodo 7, 9, versículo 10 e versículo 12, e diz que a vara de Arão virou serpente, a vara de Arão comeu as varas de Janes e Jambres. Que Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que eram esses camaradas que eram os mágicos que se opuseram a Moisés. Depois, quando a água vai se tornar sangue, na primeira vez, Êxodo 7, 19 e 20, é a vara de Arão de novo. Não é a vara de Moshe, não é a vara de Deus, o bordão de Deus. Depois a praga da rã, segunda praga, Êxodo 8, 5, a vara de Arão de novo, não é a de Moisés. Terceira praga dos piolhos, Êxodo 8, 16, mesma coisa, a vara de Arão. Arão pega a sua vara e bate no pó da terra e vira piolho. A vara de Arão, a vara de Moisés só vai ser usada no Egito na praga da Saraiva e das trevas, da praga da Saraiva e dos trovões, dos coriscos, né? Pedra com gelo misturado. Lá em Êxodo 9, 23. Já está acabando as pragas, né? E o segundo uso do varão, da vara, do bordão de Moisés, que havia transformado em cobra lá no Sinai, no Horebe, que diante de Faraó, foi a vara de Arão. Veja lá em Êxodo 7, versículo 9, 10 e 12. O segundo uso da vara de Moisés no Egito foi na praga dos gafanhotos. Êxodo 10, versículo 13. Depois ele dividiu o mar de Suf, no Mar Vermelho. O Mar Vermelho começa bem cá mais embaixo, onde eles atravessaram, chama Mar de Suf. A palavra hebraica é essa, Êxodo 14, 16. Depois ele usou para bater na rocha em Êxodo 17, 5, aí Refidim, para sair água para o povo. E a última vez que aparece esse bordão de Deus, foi a 8ª vez que ele foi usado, na guerra contra Amaleque, que Moisés subiu no monte e Arão e Ur seguraram as mãos dele com o bordão. Quando as mãos baixavam, Amaleque vencia. Quando ficava com a mão para cima, Josué vencia. Êxodo 17, versículo 9. Então é muito interessante esses detalhes,
que a Bíblia é feita de detalhes, precisamos entender essas coisas, né? A vara de Arão que transformou em serpente diante dos mágicos, Janes e Jambres, a vara de Arão que participou da primeira praga, da segunda e da terceira. Só a partir das pragas da saraiva e dos gafanhotos, é dali para frente, que no Egito essa vara funcionou. Antes funcionou essa vara lá no Sinai, para virar serpente na mão de Moisés, para fazer sinais. E Moisés foi com ela para o Egito, uma das matutagens deles era essa. Depois saiu do Egito, ela dividiu o mar de Suf, fez brotar água na rocha e na guerra de Amaleque. Fica na paz, tchau, tchau.